a morte de um pecador. Vocês já viram um quadro desses? É uma imagem que traz muitas reflexões interessantes. Então você tem um homem ali que ele está recusando a extrema-unção, veja que ele está de costas para o sacerdote, ele está olhando para uma imagem refletida ali, quer dizer, ele é uma ideia de que ele continua olhando para si, continua apegado aos prazeres, a sua esposa chora desesperada, os anjos não conseguem nem olhar a cena, os demônios puxando o corpo para o inferno e na ponta esquerda Lúcifer aguardando a alma. Então nesse quadro tudo em certo sentido é perturbador. É algo impressionante essa imagem. E quando nós contemplamos o que os santos dizem sobre a morte do pecador, é um retrato muito fidelíssimo, né? Então, Ferrer vai dizer, por exemplo, que é maior milagre que os que vivem mal tenham um bom fim do que ressuscitar os mortos. E São Jerônimo, que de 100.000 vidas, mais dificilmente uma delas merecerá, ao morrer, o perdão de Deus. Porque na hora da morte, para um pecador, tudo é sofrimento, tudo é tormenta, tudo é tentação. Ele que está apegado a todas as vaidades, o máximo que ele tem ali é o medo de morrer. Ele não está apegado a Deus, ele não está afastado verdadeiramente dos prazeres do mundo. E aí, nesse momento, os demônios o que vão fazer? Vão sugerir para ele a perdição. Um vai dizer: foste a vida inteira surdo à voz de Deus. Por que você acha que Deus vai ter misericórdia com você agora? O outro demônio vai dizer: como agora poderás reparar os danos que fizeste? E um terceiro: não vês que todas as tuas confissões foram nulas, sem verdadeira dor, sem propósito. E esse homem pecador vai querer se desfazer desses pensamentos, né? Essa é uma meditação de Santo Afonso no livro Preparação para a Morte, que está no QR Code, e não vai conseguir. Porque, como dizem todos esses santos, na hora da morte, a salvação do pecador é dificílima. Porque Deus, ele prometeu que o pecador que se converter será salvo. Mas, ao mesmo tempo, a todo momento das Escrituras, nosso Senhor avisa que aquele que viveu mal, ele vai acabar sendo condenado, porque o seu coração está duro. Então nós vemos, por exemplo, no capítulo 8 de São João: morrereis no vosso pecado. Em outro lugar, ainda no capítulo 8, morrerei nos vossos pecados. E no capítulo 7, vós me buscareis e não me encontrareis. E se a gente pudesse perguntar para cada pessoa que está no inferno hoje, se ela pudesse voltar à vida, com que diligência ela não se aplicaria à sua salvação? E, no entanto, nós que temos tempo, nós estamos nos preparando para a morte, nós estamos nos preparando para ter uma vida na graça, para fugir dos pecados mortais, para fugir dos pecados veniais. Que dificuldade às vezes nós temos para manter uma rotina de oração, de frequência aos sacramentos, que é justamente a única coisa que importa. Então vejam que diante da definição que nós vimos no Catecismo de São Pio X, então vejam que estamos recomendando aqui uma série de livros importantes para vocês. O Catecismo de São Pio X, que dá a definição do fim último do homem, que é conhecer, servir e amar a Deus nessa vida para atingir a visão beatífica. O livro dos 4 novíssimos, que é esse aqui, também está no QR Code. O do quanto é importante nós aplicarmos com diligência pela salvação das nossas almas. E o que pode nos aguardar se nós falharmos nessa missão. Então vejam essa imagem. Eu falei na live passada, que também foi uma referência do Preparação para a Morte. Então, as 2 últimas lives, com muita referência a esse livro, do rei Henrique VIII da Inglaterra, fundador do anglicanismo, que matou 2 de suas esposas. E que no seu leito de morte ele falava: perdidimus omnia, tudo está perdido, o desespero. Porque ele contempla a sua obra e a sua consciência já acusa. São os demônios falando para Henrique VIII ali: cara, já era para você. E ele tenta se livrar de todas essas imagens e não consegue. Então, é uma cena muito dramática.